Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, depois de mais uma vitória do Flamengo, e os caras estão desesperados, né, cara? Eles estão desesperados de todas as formas, tentando colocar o Flamengo como Varmengo, aí criaram um site chamado Arrasca Pênalti. Eu vou falar sobre isso aqui porque eles vivem em função do Flamengo, cara. É impressionante. Eles vivem em função do Flamengo. A gente tem que entender que eles precisam do nosso engajamento, né? Eles precisam demais do nosso engajamento. E a gente aproveita, né? A gente aproveita. O Flamengo... a gente, inclusive, tem informações aqui importantes para passar para vocês antes de trazer a zona mista da vitória do Flamengo sobre o Vitória. Quero chegar daquele jeito, né? Lembrando você de se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhar sempre, é muito importante. Eles estão os perfis de Palmeiras, pseudo-narradores, pseudo-jornalistas, né? Eles gostam de atacar a gente, eles é que são, né, na verdade, porque eles vivem de atacar o Flamengo e de falar do Flamengo. A gente só se defende. Agora eles estão tentando inverter para cá, depois de tantos benefícios, inverter para cá, que o Flamengo tinha que ter jogadores expulsos ontem e tudo mais. É impressionante, cara. Eles vivem em função do Flamengo. E aí eu vi o perfil do próprio Palmeiras, que fala de Palmeiras, Avante Palestra. Ele reagindo os caras criaram um site Arrasca Pênalti. Por isso eles recebem o dobro de patrocínio master do que todos os clubes do Brasil. Por isso a camisa deles vale 2, 3 vezes mais do que todos os outros. Por isso a cota de TV deles vai sempre ganhar mais. O Flamengo já é o clube com mais mídia do país e vocês ajudam. Bizarro. E aí torcedor do Flamengo zoando os caras, né? Eles fizeram um site, kkkk. Aí é loucura. E... eu fiz essa imagem com IA, olha só. Para desespero deles. Eles ficam desesperados. Vocês perceberam na imagem? Olha só, faz com o pulinho. E aí eu escrevi o seguinte, e tá viralizado demais. Eles criaram um site Arrasca Pênalti e até perfis sobre Varmeiras estão reclamando. Imagina a cena, Flamengo assumindo a liderança ou sendo campeão com um gol de pênalti e o Jorginho chama o Arrascaeta para bater. No mesmo dia, o Flamengo lança na Shopee a camisa Arrasca Pênalti. O destino pode caprichar demais nessa. E, cara, viralizou numa velocidade absurda. Dos mesmos criadores do Rafinha só entregava Gatorade no Bayern. Fomos campeões e o Rafinha saiu distribuindo Gatorade para geral. É isso aí, tá tudo guardadinho, muito bem guardado. A galera marca Flamengo é F. Tem que ser Arrasca Título também, fazer uma camisa Arrasca Título. Cara, alguma coisa vai ter. Se preparem. E eles já sabem disso, tá? Eles já sabem disso. Eles tanto reclamaram, mas eles já sabem disso, a verdade é essa. Eu quero trazer aqui, antes de chamar a Zona Mista, trazer uma notícia importante para vocês aqui com relação ao mercado da bola, tá? Porque o Wolverhampton está decidido, a ESPN trouxe essa informação, o Wolverhampton vai vender André e João Gomes. Então, o João Gomes será vendido. E eu já falei para vocês que, tem conversa com ele, o cara é gente boa, flamenguista, e tem conversa com ele falando de saudade, saudade, parceiro, tal. Ele sente saudade não só da galera aqui do Brasil, como do próprio Flamengo, né? Então, o João Gomes é muito Flamengo, sente falta do Brasil, sente falta do Rio de Janeiro, a família dele também, né? Sente. Mas eu vou falar para vocês aqui, tá? Que essa notícia, deixa eu trazer a notícia aqui para vocês, que já rebaixado na Premier League, o Wolverhampton venderá volantes André e João Gomes, segundo a ESPN. Além da questão financeira, os Wolves querem mudar o perfil da equipe que disputará a EFL Championship, a segunda divisão inglesa. Ainda segundo a ESPN, João Gomes foi sondado por Crystal Palace e Atlético de Madrid. Ou seja, Crystal Palace vai pagar 50 milhões de libras no João Gomes. Não tem como o Flamengo, nesse momento, contratar o João Gomes. Mas o Flamengo tem muito dinheiro, mas é muito dinheiro pelo João Gomes.
O Flamengo tem que gastar num atacante, num centroavante, já foi dito isso. A prioridade nesse momento é um centroavante. Então, contratar o João Gomes agora, do Wolverhampton, mesmo com os ativos desvalorizados, com o rebaixamento certo, contratar o João Gomes do Wolverhampton agora é pagar o valor que eles estão querendo para resolver a vida deles, né? Então, eu sinceramente acho difícil repatriar ele agora, até porque ele tem esse sonho de brilhar na Europa, estava muito bem no Wolverhampton, né? Apesar do rebaixamento lá, ele era um destaque do time. Tem a oportunidade de ir para o Crystal Palace, tem Atlético de Madrid na parada. Eu acho que é um jogador ainda muito jovem, ele teria mais uns 2 contratos antes de voltar para o Brasil. Não acho que aconteceria por agora, tá? Então, estou sendo sincero, apesar de que liga o radar aí, que eu já falei para vocês que estava na lista do Flamengo aí de possíveis reforços, sondagens, mas é caríssimo, não custa sonhar. O Flamengo sonhou e trouxe o Paquetá, né? É um jogador que a gente sabe que é a cara do Flamengo, é rubro-negro, então é uma chance importante que o Flamengo tem, mas realmente o valor é muito alto. A gente vai chamar aqui a zona mista, coletiva, né? Eu vou fazer um resumo da coletiva, mas eu queria lembrar vocês que a gente tem também a gente falou com o Marinho, tá? Falou com o Marinho na saída do estádio. E eu tô com algumas situações aqui também que eu separei para falar com vocês. Com relação aqui também a toda essa situação envolvendo o Paquetá, chamaram de Bagretá e tudo mais, né? O Paquetá, só para vocês terem uma ideia, o Paquetá apresenta uma média de 0,35 participações em gols por partida. 7 gols em 20 jogos, tá? Ele não jogou a partida contra o Vitória, né? Tá com o edema na coxa, então continua com esse recorte aí. Se tivesse atuado ontem é para 21 jogos, com certeza já teria mais um golzinho, né? Então a marca considerada aí altíssima para um atleta que atua como volante ou meia, né? E apesar de a gente não saber quanto tempo ele vai se recuperar, eu falei que eram 2 jogos, né? Porque o edema não foi nada demais. Há quem diga que pode ser 15 a 20 dias, mas a lesão não vai atrapalhar a convocação dele para a Copa do Mundo. Já falei aqui que ele está com o pé na Copa. O Ivo Almeida também trouxe que o Ancelotti deve levar ele para a Copa, vai levar ele para a Copa, segundo Pedro Ivo Almeida, né? O Flamengo ainda tem mais 13 ou 14 jogos até a parada para a Copa do Mundo, então ele tem tempo para ser convocado, e a média dele, do Paquetá, mesmo como volante, lembrando que o Arias joga como um meia mais avançado, né, mais perto da área, mais perto do gol, é impressionante que o Paquetá tem números melhores que o do John Arias. Tá? O Paquetá jogando de volante, segundo volante na maioria desses jogos, né, os que ele foi bem principalmente, ele tem números melhores que o John Arias, né, numa comparação direta das últimas 2 grandes contratações do futebol brasileiro. O Leonardo Jardim tem aí buscado também alternativas para ele, sabendo que ele hoje é um dos principais jogadores já do time do Flamengo. A média de gols do Paquetá, então, é superior à de jogadores que atuam no ataque, como o John Arias, que todo mundo falava que o Palmeiras pagou menos e contratou melhor. O tempo já está mostrando o contrário. Concordam comigo? Não havia os penaltis, havia uma moeda ao ar, ok? E o que eu percebo de futebol é que o jogo tem 90 minutos, se não for 90 minutos pode ter um prolongamento, se pode ter um prolongamento pode ir a penaltis, já não vai a moeda ao ar. E já houve uns anos atrás o gol de ouro. Mas a vitória é o jogo é o completo, não há jogo de 90 minutos, o resto é um part-time, não, é o jogo. Mas eu deixo... Eu nunca vi o título sem vitória. Nunca vi um título sem vitória. É a primeira vez uma equipa que não ganhou o título e não teve vitória. Eu respeito todas as opiniões.
vou-lhe dar os parabéns, que foi um dos assuntos que eu falei com os jogadores ao intervalo, e as duas substituições, mais do que técnicas, foram devido ao jogo que o adversário estava a propor. Nós estávamos com dificuldades em ganhar duelos, tínhamos ganho 10 duelos. Em termos percentuais não sei, mas em termos de número sei, ganhamos 10 duelos. E com a entrada, principalmente do Sousa ali mais no meio campo, conseguimos aumentar a envergadura. Jogando o BH para a ponta também conseguimos ter mais capacidade no primeiro e no segundo duelo, e isso foi vantajoso para nós, principalmente para ganhar os duelos, para depois voltar a pôr a bola no chão, porque contra estas equipas que abusam um pouco do jogo direto e das segundas bolas, nós não podemos entrar no jogo deles, não é? Temos que recuperar, mas temos que ganhar as bolas para voltar a meter no chão para seguir jogar, e foi isso que aconteceu na segunda parte, e com certeza que as primeiras duas substituições tiveram um pouco a ver com essa situação. Sim, eu já falei sobre ele há algum tempo atrás. Acho que é um jogador que tem uma margem de progressão muito grande, é um jogador como primeiro volante, um jogador intenso, boa capacidade física, envergadura, um jogo razoável aéreo. Tecnicamente está evoluindo a jogar mais para a frente, a conseguir se fazer parte da construção, e agora hoje lançou aquela de também remata fora da área e faz gols. Por isso fico satisfeito pela evolução dele, e é importante nós termos jogadores competentes ali no meio campo, onde temos na última semana alguma dificuldade, porque temos alguns jogadores de fora, mais o Paquetá, que acabou por ficar de fora, e a gente apelou ao sacrifício do Everton estar a jogar já 5 ou 6 jogos de seguida, porque neste momento ainda não temos capacidade para trocar. Pronto, em relação a essa situação, que é a situação de bolas, de situações criadas versus a eficácia, não é? A minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos, por exemplo, aquelas equipas que criam uma situação, fazem um gol, e não, eu gosto que as minhas equipas criem para a gente conseguir, porque vai haver um momento que as coisas vão correr bem. A gente, em vez de estar a bater para fora e para o lado, até vai bater contra os adversários e a bola vai entrar. Por isso é importante criar, e uma equipa da dimensão do Flamengo é importante criar um jogo ofensivo, e o jogo ofensivo é isto: verificamos 20 finalizações para 5 do adversário, o adversário em 5 fez um gol, e em 20 nós fizemos 2, por isso o aproveitamento foi muito maior do adversário, mas eu acredito que as coisas acontecem quando tu crias, vai acontecer, e vais um jogo ou outro criar talvez um menor número, mas vais fazer muito mais gols. Eu costumo dizer que aos jogadores, e a mensagem que eu deixo para as equipas que eu trabalho, é que o jogo fora de casa e em casa o que difere é o público, o apoio do público, mas lá dentro nós temos que continuar a desenvolver aquilo que é a nossa forma de jogar e as nossas competências. Por isso a ideia do jogo, a ideia de desenvolver um jogo fora de casa ou em casa não vai mexer, assim como fomos jogar ao Botafogo ou fomos jogar a outros jogos, que a ideia do coletivo fora de casa e em casa tem que ser semelhante. E a seguir, o Flamengo tem uma coisa muito boa, que é nós, onde vamos ter sempre os nossos adeptos connosco, e isso vai permitir ter sempre um cheiro a casa. Eu acredito que os adeptos, pelo que eu senti no ano passado, quando estava no outro clube, o Flamengo arrasta sempre muitas pessoas, e vamos ter também esse apoio.
Por isso, em casa ou fora, temos que ser Flamengo e ter os nossos comportamentos muito bem identificados com aquilo que nós acreditamos. Mister aqui na frente. Não, é assim, às vezes os plantéis são pelas necessidades, neste campeonato, onde um clube como o Flamengo pode fazer 70, 80 jogos. Existe uma necessidade e quase uma obrigatoriedade de termos um elenco com soluções para todas as posições, porque assim vem as razões e vem pronto, os jogadores não podem jogar esses 70 jogos, eles não são supermans, eles são humanos e com certeza que a nossa equipa tem uma especificidade maior ainda, que não é uma equipa jovem, nós não somos uma equipa jovem. E vocês verificaram pelo menos em duas situações que eu tive que carregar assim mais o Jorginho e o Alex, eles acabaram por ter contratores que acabaram por ficar de fora. Que se fosse talvez um jovem já não acontecia, porque temos a questão do Everton, né? Levou a mesma subcarga, mas ele tem 22 anos, está na flor da idade. Por isso nós temos que ter um cuidado muito grande dos nossos atletas, de forma a manter a equipa saudável e sempre com soluções, que é quando faltar temos as outras soluções. Eu estava a falar com o Arrasca antes do jogo. Eu disse, Arrasca neste momento, quer o Paquetá, quer o Arrascado, são os dois médios que podem fazer a captação, deixaram-de sozinho. E por isso temos que fazer aqui uma gestão mesmo deste jogo. Eu disse, talvez 45 minutos da segunda parte, jogas, porque assim já vou precisar de ter logo a seguir e não vai dar tempo para descansar. Por isso eu acho que um clube com as responsabilidades do Flamengo, nunca inserido neste campeonato e no Brasil, não dá este número de jogos, é uma necessidade vital ter um elenco com soluções, pelo menos dois jogadores por posição. Em relação ao De La Cruz, ele é dos jogadores que no sintético o incomoda bastante. Com certeza, se precisar, eu acredito que ele vai fazer um esforço, mas eu acho que tem um episódio já no sintético que eu fazer, acho que é o Palmeiras, em que ele teve uma lesão, mesmo jogando 15 minutos, teve uma lesão. Ele teve para contar um pouco sobre isso e também tem um trauma dos sintéticos. Por isso, vamos ver dentro dos outros. Também acredito que o Jorginho já vai estar melhor, o Saúl depois das 45 meses também vai estar melhor. O Everton vamos recuperar durante 3 dias. Vamos ver se podemos corrigir essa situação e não o colocar. É uma vantagem porque a seguir nos jornais que têm já o mas vamos ver nestes 3 dias, que temos agora 3 dias para trabalhar. Vai ser importante para fazermos a avaliação de todos os fatores. Boa noite, Jardim. Raiza Simplício. Eu estava dando uma olhada aqui e eu vi que o Vitão, né, já tem um tempinho que não ganha minutagem, se não me engano, 5, 6 jogos desde o jogo contra o Red Bull Bragantino. E hoje a gente talvez esperasse que pudesse ser uma oportunidade para ele, você optou por colocar o Léo do outro lado, junto com o Danilo. Eu queria saber como é que está o Vitão nos treinamentos, como é que você tem trabalhado também com ele. Porque eu lembro que na última entrevista coletiva você chegou a falar, né, que não gosta de ficar muito tempo sem dar minutagem para jogadores, porque no momento que você precisa, às vezes ele não está pronto, enfim, como é que está essa questão aí com o Vitão? O Vitão é um jogador que este ano já tem jogado algumas vezes, penso eu, nos já jogou 2 ou 3 vezes, antes também para Ioga tinha jogado já várias vezes. Hoje não foi a opção por 2 fatores. O Ortiz estava fresco, não é? O Ortiz descansou nos últimos 15 dias de 2 jogos, por isso está fresco, também tem que dar alguma sequência a ele, porque ele é um jogador importante para nós. E depois hoje eu queria decidir um jogador mais de construção, como logo baixo do Vitória. Muitas vezes o Ortiz, vocês falam até que é o número 10 da defesa, é um jogador que vai procurar melhores passes, entre linhas, melhores decisões, e nesta situação
motivação, eu preferi o Ortiz pelos dois fatores, por dar continuidade ao jogo, ele está descansado, ao contrário do Pereira, e aproveitar também a capacidade que ele tem com equipas de bloco baixo, procurar os espaços interiores, as rotações de flanco, e foi essa a minha decisão. Mas o Inter com certeza que no futuro vai ter mais oportunidade de futebol assim. Se as lesões do meio campo fossem na defesa, toda a gente já tinha chegado. Com certeza já falamos sobre isso, o controle emocional dos jogadores de alto nível é importante, a gente não ter esses comportamentos para não perder os jogadores nos jogos, não perder os jogadores ao longo da época. Em relação aos dois lances, eu sinceramente não os revelei, por isso não vou estar aqui a dizer o tipo de lances. Pareceu-me, foi aqueles tipo de lances perto de posição, porque no momento do som está mais perto e o outro foi mais longe. Ele perde posição e quando sente que o adversário vai passar à frente, abre o braço. Lance de futebol. Apesar de não ter visto ainda, não é um pouco de lado, é no outro, é quase um lance de futebol. E o Douras estou longe, penso que é uma situação muito semelhante, que às vezes acontece, os jogadores perdem a posição e vão a ver o colega ou o adversário passar, tentam abrir o braço para bloquear, mas não para agredir. Uma coisa é fazer um movimento de agressão, uma coisa é meter o braço à frente para cortar a trajetória. Mas com certeza que eu sou da opinião, e já disse isto, que é importante o nosso controle emocional nas situações que nós tivemos no passado recente. Em relação à Copa, eu já falei anteriormente sobre isso. Eu acho que qualquer jogador do Flamengo que tem um papel ativo na equipa pode jogar em qualquer situação, seja no Brasil, como é o caso do Pedro, como é o caso do Léo, como é o caso do Alex, do Danilo. São jogadores que podem ter a porta aberta para a seleção e alguns deles têm sido motivados com regularidade. Em relação aos jogadores, é uma satisfação, eu tenho uma satisfação grande, não é o caso específico do Pedro, mas é uma satisfação quando os jogadores rendem com o meu trabalho. Isso para o treinador é sempre um dos objetivos, além dos títulos, além das vitórias, é que os nossos jogadores rendam com os nossos métodos, com a nossa forma de gestão. Com certeza que isso é gratificante. Para falar isso para o Pedro, ou para outros jogadores que estão no elenco, que têm conseguido fazer um upgrade em relação ao rendimento. E claro que isso é satisfação, mas no fim de contas, para o público, o que interessa do treinador é ganhar jogos. A nossa ideia é assim, os jogos são 90 minutos e muitas vezes jogos como hoje, que são muito disputados, a gente joga 50, 60 minutos. E digo aos nossos jogadores que não podemos dar vantagens ao adversário, não podemos perder tempo. Porque o futebol resume-se a 50, 60 minutos, alguns jogos, outros menos. E por isso temos que entrar já com uma certa intensidade e entrar de forma a procurar o resultado, o gol, porque o jogo de futebol, a beleza do jogo também é o gol. E temos isso. Porque a seguir é o que eu digo a eles: se for preciso a segunda parte, tirar dois no intervalo e meter mais mal, tem que estar no banco para entrar, vamos fazer isso como fizemos hoje. E tive um up outra vez na segunda parte, muito bom. Acabamos de fazer o segundo gol e criar outra vez muitas situações. E isto é um jogo coletivo em que todos são importantes e não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo em entrar 20 minutos para ver o que vai dar, o que não vai dar, e depois no fim esse tempo faz sempre falta. Por isso a nossa ideia de jogo é se preocupar em estar fora do jogo, dentro daquilo que é as nossas ideias, a nossa forma de jogar, e tentar impor o ritmo. Porque eu falei este jogo contra o Santos, eu falei com o treinador na segunda parte, e o treinador disse:
parte estávamos prontos. Mas se então não é daquele ritmo de jogo, o Santos teria 90 minutos tranquilos e com certeza íamos criar mais dificuldade, principalmente quando estava a ganhar o 0 já na segunda parte. E é isto que a gente também pretende, não é só o jogo ofensivo, mas também desgastar os oponentes. E eu hoje vi o Vitória, não sei se são bancas, não é? Vi uns 4 ou 5 jogadores assim que marcam uns bancas, não sei o quê. Eu acredito que é mais para perder tempo do que realmente isso, mas eu deixo a dúvida no ar. Eu já acompanhei o Flamengo há muitos anos, não? Já vos disse isso. Uma equipa como o Flamengo não tem tempo. Tem que ser, o treinador tem que chegar e fazer acontecer. Não só o Flamengo, agora havia um treinador switch pedido no Chelsea, pronto, chegou, mudou, não fez acontecer, já saiu. E o futebol é assim, por isso nós temos que, quando treinamos grandes equipas, temos que fazer as coisas acontecer. Com certeza com chega, que são eles os intermediários, são eles os artistas, são eles que decidem os jogadores, procurarem com eles num espírito, numa estratégia coletiva, que a equipa consiga chegar a maior número de vitórias. E neste momento o meu trabalho é dar seguimento e procurar sempre, dia após dia, progredirmos, porque vamos progredir, porque vamos jogar mais vezes juntos, vamos jogar mais vezes dentro de uma estratégia. E eu acredito que podemos ser ainda mais competentes. Falei da finalização antes, por exemplo, eu acho que a finalização é uma questão também de elementos de níveis de confiança e quando isso acontece, quando jogamos juntos, quando temos a percepção do colega, do como é que faz o passe, para onde é que faz o passe, às vezes essas coisas todas podem definir uma melhor finalização. Por isso, eu acredito sempre numa progressão e essa é a nossa ideia de progressão. Também acredito nisso na vida. O meu pai diz que tem 21 anos, ele está sempre a aprender, eu também acho que sim. Jardim, tudo bem? Boa noite. No meio, Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, até a parada da Copa do Mundo você tem 10 ou 11 jogos, tem um jogo que ainda vai ser antes e depois. Desses, são 6 como visitante, 2 em gramado sintético, um no interior da Argentina, outro na Colômbia, que é uma viagem desgastante. Esse é um pouco de você sobre qual a importância de conseguir resultados com essas adversidades, pensando no restante da temporada. Sabe que o segundo semestre é difícil de falar agora, porque tem uma parada da Copa do Mundo, tem uma janela de transferências no meio, mas como você avalia a importância de conseguir resultados com essas adversidades, visando o fim do ano do Flamengo já? Obrigado. Olha, o que eu vejo em relação a este mês que vamos entrar, no fim deste mês e mês que vamos entrar, é que se neste mês já existem dificuldades de jogos de 3 em 3 dias, as equipas que participam das provas internacionais ainda vão ter mais dificuldade que o próximo mês. E aqueles que não conseguirem gerir o dia, vamos aumentar o número de lesões das equipas, isso de certeza. E a intensidade do jogo vai diminuir, porque estes 2 meses são, não vou dizer de loucos, mas é um número de jogos muito grande e temos que ter alguma atenção. Por isso é que eu já comecei a gerir jogadores desde o início do mês, que é para chegar ao mês de maio com mais problemas do que aqueles que têm. Obrigado a vocês.